Bom dia, gente. Nossa aula hoje vai ser de literatura e nós vamos falar da tradição e transgressão em Mário de Andrade. Vocês estão vendo aí a capa, uma ilustração feita pelo Pedro Nava para o capítulo 1 da edição enviada a Mário de Andrade. A imagem representa a mãe de Macunaíma transformada em uma veada parida. Então, vocês estão vendo aí uma veada e alguém montado, e é uma veada parida, que representa a mãe do personagem principal, que é Macunaíma. Diz assim: no início dos anos de 1920, vamos encontrar a figura de um escritor com ampla produção na prosa literária, Mário de Andrade, na obra Macunaíma, de 1928, que tem como subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. O narrador mistura as tradições brasileiras com a lenda e relatos mitológicos das várias regiões do Brasil. Trata-se de uma narrativa fantástica que retrata o povo brasileiro e o homem latino-americano, escrito em uma linguagem que mescla temas indígenas, africanos, gírias, ditados populares e provérbios incorporados à fala popular. Forma um grande painel da cultura brasileira. Por causa dessa mescla, o autor classificou Macunaíma de rapsódia, forma de composição musical tirada de cantos tradicionais ou populares. A prosa de Mário de Andrade é sempre um convite ao prazer da leitura. Para você conhecer um pouco mais a prosa deste escritor, sugerimos a leitura integral de Macunaíma. Segundo dizem, não é um livro fácil de ler, mas que é necessário que todos os brasileiros leiam, que é esse livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Aí nós temos Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Está na página 198. A narrativa de Macunaíma é bem explicada pelo crítico literário Alfredo Bozzi. O protagonista, herói sem nenhum caráter, é uma espécie de barra vital, ainda amorfa, a que o prazer e o medo vão mostrando os caminhos a seguir, desde o nascimento em plena selva amazônica e as primeiras diabruras glutonas e sensuais, até a chegada a São Paulo moderna em busca do talismã que o gigante Venceslau Pietro havia furtado. Não podemos vencer o estrangeiro por processos normais. Macunaíma apela para a macumba. Depois de comer cobra, consegue derrotá-lo. É perseguido pelo minhocão Oibê, tendo que fugir às carreiras por todo o Brasil, até um dia virar estrela da constelação da Ursa Maior. A transformação final é apenas o último ato de uma série de metamorfoses. Em Macunaíma, como no pensamento selvagem, tudo vira tudo. O ventre da mãe índia vira cerro macio, se a mãe do mato, companheira do herói, vira beta do centauro. O filho de ambos vira planta de guaraná. A boiúna capei vira lua. Há transformações cômicas nascidas da agressividade do instinto contra a técnica. Macunaíma transforma o inglês da cidade no London Bank e toda São Paulo em um imenso bicho preguiça de pedra. Alfredo Bossi, História Concisa da Literatura Brasileira, São Paulo, Cutris, 1994, página 352.
Você vai ver três fragmentos do romance Macunaíma. Começamos com o trecho inicial do primeiro capítulo, em seguida o penúltimo capítulo e epílogo. Aqui nós vamos ver somente o primeiro, os outros estão no livro, se vocês tiverem interesse de ver o restante, leia no livro. Aí nós temos o trecho 1, Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Taponhumas pariu uma criança feia. Essa criança é o que chamaram de Macunaíma, já que na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Piciúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Moanape, Javelinho e Jugué, na força de homem. O divertimento dele era decepar a cabeça da saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro. Macunaíma dandava para ganhar vitém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo no banho dando mergulho, e as mulheres saltavam gritos gozados por causa dos guiaimuns. Diz que habitavam a água doce por lá. No Mucambo, se alguma cunhantã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela. Cunhantã se afastava. Nos machos, cuspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a paracê, o torê, o bacorocó, a cuicoqui, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres, no pino do dia, o assunto era sempre a esperatagem do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. E numa pagelança, rei Nagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Aí nós temos o glossário, que é o significado das palavras, que vocês viram, tinha muitas palavras complicadas. Então nós temos aí Cunhatã, mulher cabocla. Guiamum, caranguejo. Giral de Paxiúba, esteira de tecido com fibra de palmeiras. Sarapanhá, espantar. Aninga, planta de família de aracáceas encontradas à beira das regiões alagadas. Curumim, nas tiriricas. Tajás, trapoeraba, menino trepando em várias árvores. Javari, palmeira. Macuru,
berço de índio suspenso de um caibro, da casa para por uma corda. Pagelança, feitiçaria promovida pelos pajés. Paneiro de Guaramá, Beca, cesto de vime com asas. Piá, menino, em tupi. Voz da crítica. Na introdução à edição crítica de Macunaíma, a crítica literária Tele Porto Ancona Lopes analisa a linguagem do romance. No crivo crítico que é Macunaíma, na fusão tão profunda que faz dos elementos populares aos elementos cultos, as frases e os casos, parece-nos absurdo querer separar de forma estanque o que é popular do que nasceu como expressão escuta do autor. As fontes e as raízes indígenas e populares passam a nos interessar unicamente como base para o material popular não está sendo apresentado. Então aí você diz, as fontes e as raízes indígenas populares passam a nos interessar unicamente como base para a compreensão do projeto nacionalista de Mário de Andrade, uma vez que a rapsódia e o material popular não está sendo apresentado em nenhum momento como documento folclórico, como documento etnográfico. Está integrado, fundido no discurso do autor, na expressão do narrador e na expressão das personagens, contribuindo para o caráter da rapsódia do texto. Mário de Andrade, Macunaíma, herói de nossa gente. Bom, gente, aí é um comentário. Vocês já viram que a linguagem é um pouco complexa, que tem muita linguagem indígena, e aí fica até difícil das pronúncias das palavras. Vocês têm as outras partes, que eu só coloquei a parte 1, mas tem a parte 2. Se vocês derem uma lida lá no livro de vocês, aí já tem a página. Faça uma leitura. E tem umas atividades que era só de compreensão de texto que eu não coloquei, que eu vou sair desse assunto por agora e já coloquei somente aquela que é tipo de um simulado no final do capítulo. Então, nós vamos ver em atividade, que são questões que caíram em vestibulares e que vocês devem responder e mandar as respostas para mim em letrinhas. É só marcar as letras. Amanhã eu já vou corrigir. Essa questão primeira, número 1, veio da FUVEST, São Paulo. Presença da temática indígena em Macunaíma, de Mário de Andrade, tanto participa quanto representa uma retomada com novos sentidos, mantido a sequência, os trechos achurados são preenchidos corretamente por... Aí vocês têm as 3 letras, vocês marquem. E aí tem a questão 2 até a questão 7. A questão 7, ela não é de marcar, é apenas vocês vão responder, porque está fazendo algumas perguntas. Aí, quando tem o capítulo de Macunaíma, que é a última questão aí, e tem 2 letras, letra A e B. Diz o seguinte: lá embaixo diz assim, o romantismo e o modernismo são 2 movimentos literários de fundo nacionalista. Com base nessa afirmação, indique pontos de contato entre obras de Iracema e Macunaíma que podem ser comprovadas pelos incestos acima. Então, vocês vão ler os textos acima e vão identificar. Vocês sabem que Iracema é uma obra romântica de José de Alencar, lá do século XIX, e Macunaíma também é uma obra indígena, já diferente do modernismo, de Mário de Andrade. E vocês vão ver o que é que tem, os pontos que existem aí em comum ou divergentes, porque a Iracema é um índio idealizado, uma pessoa íntegra, bom caráter,
Macunaíma é todo o contrário. Então, vocês vão fazer uma leitura e ver se você identifica alguns pontos. E a letra B, encontre nos textos ao menos uma diferença entre o estilo de Mário de Andrade e o de José de Alencar. Claro que vocês vão encontrar alguma coisa diferente. Bom, gente, essa parte do exercício vocês respondam. Tá no livro, tá na página do livro, da página 208. E vocês respondam e me mandem, porque já está falando. Essa aí é uma questão avaliativa, que vale nota do qualitativo. Então, e tem alunos que estão deixando de mandar as questões.